A lei. Autocircuncisão. Palestra completa realizada em 28 de maio de 1965. Esta noite está na lei. Dizem-nos que a salvação vem dos judeus, e você se pergunta por quê? Porque você e eu pensamos neste nível em uma certa raça de pessoas, uma minoria muito pequena, e a salvação vem dessa minoria. Mas não é assim, não na Bíblia. Então nos voltamos para outros aspectos da palavra para ver o que significa esta afirmação, e a salvação vem do judeu. Agora, consideraremos a salvação neste nível. Suponha que você esteja envergonhado financeiramente, suponha que você esteja envergonhado de 1000 maneiras diferentes. Bem, se você realizar o seu objetivo, que é a solução do seu problema, então você foi salvo. Como nos dizem? É do judeu. Agora, vamos passar para o capítulo 2 do livro de Romanos. Aqui está alguém que foi o maior promotor da fé cristã. Como sabemos, foi escrito por Paulo. Quem quer que tenha sido Paulo? É Paulo, ele nos diz, antes de tudo, não são os ouvintes da palavra que são justos diante de Deus, mas os praticantes da palavra que serão justificados. Então ele disse: pois o verdadeiro judeu não é aquele que é exterior, nem a verdadeira circuncisão é externa e física. O judeu é alguém que é interiorizado, e a verdadeira circuncisão é uma questão do coração, não é um estado físico externo. Agora, no Antigo Testamento você encontra remova o prepúcio do seu coração, você encontra isso no capítulo 10 de Deuteronômio, remova o prepúcio do seu coração. O mesmo se repete no capítulo 4 de Jeremias, retira o prepúcio do seu coração. Agora aqui, isto é para o judeu e do judeu. A salvação vem do judeu. Bem, como posso fazer isso e o que isso significa? Aqui nesta sala agora, este é o prepúcio. Tudo no meu mundo que os meus sentidos revelam e confirmam, tudo, esse é o prepúcio que esconde e oculta completamente a cabeça da criação. A cabeça da criação é eu sou, isso é Deus. Então vou para a cama esta noite presumindo que as coisas não são como eu gostaria que fossem, e vou para a cama não circuncidado, mas incircunciso. Disseram-me para remover o prepúcio, removê-lo completamente de quê? Do meu coração. Bem, meu coração é o centro o próprio centro, a essência do meu ser. Então, o que aceito como verdade, a evidência dos meus sentidos, quando adormeço? Pois bem, estou dormindo como quem não é circuncidado. Disseram-me para me circuncidar diante de Deus e remover o prepúcio do meu coração, que o verdadeiro judeu não é alguém nascido segundo a carne da semente de Abraão, mas alguém nascido segundo a fé de Abraão. Então, eu realmente acredito nesta noite que todos os sonhos do meu mundo são alcançáveis, mas todos os sonhos, se eu dormisse, seriam descobertos, como se fossem completamente circuncidados, removendo o prepúcio do meu coração. Agora Tiago lança muita luz sobre isso no capítulo 2 do livro de Tiago, a Epístola de Tiago. Ele disse: sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Pois se você é um ouvinte e não um executor, você é como um homem que se olha no espelho e vê seu rosto natural, e então se vira e instantaneamente esquece como ele é. Mas se você é um executor e não um ouvinte esquecido, então você deve olhar para a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar nela, tal homem será abençoado em seu fazer. Eu olho para a lei perfeita. Que lei perfeita? Qual é o espelho no qual posso olhar esta noite? Então vou para a cama e vejo mentalmente um mundo como eu veria se eu fosse o homem que gostaria de ser. Agora, não devo esquecer isso. Não devo olhar no espelho e ver esse estado maravilhoso e depois me virar e me tornar um ouvinte esquecido. Devo investigar isso e perseverar. Pois posso dizer que vi, estou vendo, continuarei a ver até que o que estou vendo esteja perfeitamente expresso. Agora, como faço isso? Muito simplesmente, é uma afirmação simples e simples. A senhora não está aqui esta noite, ela só vem às terças-feiras. Bem, aqui está uma senhora de quase 70 anos, apenas o suficiente para viver modestamente, mas certamente sem fundos extras para as coisas normais da vida, o que eu chamaria de normal. Se fosse necessário, um normal é colocar de volta, para consertar.
Se um trabalho de pintura estiver em ordem, é normal pintar. Bem, ela não podia pagar por essas coisas. Mas ela ouviu o que vocês vão ouvir esta noite, que a imaginação cria a realidade, que a imaginação é uma sensação espiritual. Ela ouviu isso e disse: Eu explicaria desta forma: posso sentir cheiro de tinta e não a tinta? Sim, eu poderia sentir cheiro de tinta se quisesse. Eu poderia sentir a umidade da tinta? Sim, posso sentir isso se quiser. Posso ver uma mudança na cor com o interior e o exterior da minha casa pintados como desejo? Sim, eu posso ver isso. Então eu poderia usar todos os meus sentidos para brincar com isso. Eu poderia até provar se quisesse. Então, dormindo em sua casa que precisava de reparos e pintura, ela acreditou no que ouviu, e tendo acreditado, ela acreditou a ponto de produzir uma ação de sua parte, não apenas acredita. Ah, eu acredito no que ele disse. Portanto, não seja apenas um ouvinte da palavra, mas seja um cumpridor da palavra. Se você é um executor, você será abençoado em seu ato, se você for um executor. Então ela adormeceu sentindo o cheiro de tinta. Bem, se ela está cheirando a tinta, é porque a casa dela foi pintada. Então ela adormeceu no final, ela pode sentir o cheiro da tinta, e então recebeu após sua persistência. Pois ela teve cerca de 3 semanas dessa persistência, 3 semanas, só isso. Noite após noite ela adormecia numa casa pintada. Então chegou uma carta do Lloyds da Inglaterra. Você leu a história, é aqui. Ela recebeu um aviso de que era herdeira de vários milhares de dólares, algo em torno de 8 ou 9 mil dólares, não consigo me lembrar do valor, de alguém que ela nunca tinha visto. Nunca a vi. Esta senhora escreveu-lhe alguns anos antes, algo como 12 ou 14 anos antes, pedindo-lhe que investigasse a natureza da morte do seu irmão, falecido neste país. Ela investigou e depois escreveu suas descobertas, e foi isso. A correspondência terminou naquele ano. 3 cartas atravessaram o oceano, e então a senhora morreu e deixou em seu testamento para esta senhora que ela nunca tinha visto esta quantia em dinheiro. Então ela consertou e pintou a casa, e sobrou vários milhares de dólares. Ela preencheu a conta do verdadeiro judeu. Tenho certeza de que se ela estivesse aqui esta noite, protestaria contra minha declaração. Ela me dizia: Eu sou cristã. Bem, eu diria a ela: o cristianismo é apenas a realização do judaísmo, isso é tudo o que é. Só existe judaísmo neste mundo maravilhoso. Ou você é o verdadeiro judeu ou não é judeu. Se você for o verdadeiro judeu, viverá dessa maneira, e se for o verdadeiro judeu, saberá o que realmente é o cristianismo. E o cristianismo se desenvolverá dentro de você, e tudo o que é dito de Cristo Jesus nos evangelhos você experimentará, mais tudo. Mas neste nível, a salvação vem do judeu, então ou você é o judeu perfeito ou não é. E aquele que disse: Eu sou judeu, sou da semente de Abraão, da tribo de Benjamim, e aqui está alguém que perseguiu Paulo, mas encontrou a história do judaísmo. Ele encontrou a verdadeira história por trás de toda a imagem. O alicerce de pedra é o judaísmo, esse é o núcleo de tudo. Sem isso você não tem cristianismo. Como poderia haver algum cristão neste mundo sem o judaísmo? Mas as pessoas não entendem o que é o judaísmo. Não é externo, não vai à sinagoga e realizar nenhum ato externo. O homem deve realizar a circuncisão em si mesmo. Bem, um garotinho de 8 dias de idade é executado por outro, isso é um ato externo. Não estou negando que, de alguma forma biológica, possa ser um ato muito limpo. Pode ser a coisa mais maravilhosa em termos higiênicos, não o nego, mas quando se trata do espírito não é isso. Quando se trata do espírito, nós o realizamos em nós mesmos. Como Paulo nos diz no capítulo 2 do livro de Romanos, ele nasceu judeu, e isso foi realizado nele quando era um menino de 8 dias. Ele não nega isso, mas entendeu o significado por trás disso. E tendo compreendido isso, ele tentou nos transmitir que ao nos retirarmos à noite, devemos realizar a descoberta da cabeça da criação, tire completamente, aquela coisa que esconde o que realmente queremos nesta palavra.
Leia-o com atenção no antigo livro do Deuteronômio e leia-o também em Jeremias, leia em Ezequiel. Remova o prepúcio, é o que nos é dito em Jeremias, em todos esses livros antigos. Mas o onde? Do seu coração, retire-o do nosso coração. Bem, hoje à noite vou para a cama me sentindo angustiado por você, por outra pessoa ou por mim mesmo. Estou sentindo que ela não está bem ou ele não está bem ou isso, aquilo e aquilo outro. Então vou para a cama sentindo isso, esse é o prepúcio sobre o meu coração. Retire-o e faça-me contemplá-lo, contemplá-la, contemplá-los, como eu gostaria de vê-los. Pois o homem se torna aquilo que ele vê. Então, se eu dormir na suposição de que você é como eu gostaria que você fosse, e me convencer de que esse ato imaginal é verdadeiro, bem, então estou criando. Eu revelei a cabeça criativa que eu sou, esse é o nome de Deus, Êxodo 3 versículo 14. Eu o revelei e coloquei algo para ele ver, algo novo. Então voltamos a Tiago, aquele que realmente ouve e faz é aquele que olha para a lei perfeita, a lei da liberdade e persevera nela. Bem, o que libertaria você senão minha visão de você? Se eu te vejo esta noite como você me disse que é hoje, e você não gosta do que você é hoje, e esse é o conceito que tenho de você esta noite, eu não sou circuncidado em relação a você. Não estou investigando a lei perfeita da liberdade em relação a você. Mas se esta noite eu for para a cama e pensar em você e te ver não como a razão me diz que você é, mas eu te ver como eu gostaria de ver você, e eu sei que você gostaria de ver a si mesmo, e ter o mundo inteiro ver você, se eu fosse para a cama dessa maneira, então certamente realizaria o ato de remover o prepúcio do meu coração em relação a você. Feito isso, coloquei algo em seu lugar. O quê? A lei da liberdade. Eu olhei para a lei da liberdade, a lei perfeita da liberdade, e libertei você. Bem, isso funciona? A mocinha a levou para casa? De um estranho, ela conseguiu o dinheiro. Eu poderia contar inúmeras histórias, centenas e centenas de histórias semelhantes. Você não precisa conhecer ninguém que tenha dinheiro. Você não precisa esperar a morte de algum parente que possa deixá-lo em testamento. Você não precisa de nada neste mundo além de conhecer a arte da autocircuncisão. Isso faz parte das Escrituras. Agora, aqui está uma pequena história simples e como ela tem sido mal interpretada ao longo dos tempos. Lemos no livro do Êxodo. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. 23 versículo 19. Agora, aqui está uma afirmação simples, mas a Bíblia é um mistério e o homem a leva a um certo nível e confunde completamente todo o quadro. Neste ano de 1965, em cada casa ortodoxa ou restaurante ortodoxo de fé hebraica, você não poderia entrar em uma casa e esperar que lhe servissem um laticínio com um produto de carne. Simplesmente não está feito. Uma jovem noiva recebe de presente 2 conjuntos de pratos, um para carne e outro para laticínios. Você vai a um restaurante kosher e não pediria manteiga se pedisse, digamos, um sanduíche de carne. Se você pediu algum outro tipo de sanduíche, sim, eles colocarão manteiga para você. Eles têm manteiga, mas não colocariam manteiga em um sanduíche de carne nem serviriam manteiga ou qualquer laticínio quando você pedisse carne. Voltando a esta afirmação. Não cozerás um cabrito no leite da sua mãe, isso não tem nada a ver com a lei alimentar. Tem a ver com o que Paulo, o grande judeu, está falando. Esta noite decido sacrificar meu conceito de você, não é isso que quero de você neste mundo, esse é o garoto, é o meu conceito. Portanto, eu sou a mãe desse conceito. Quer você tenha me contado ou não, a minha aceitação do conceito que você tem de si mesmo é simplesmente o que dá à luz, é meu filho. Mas eu não gosto desse conceito de você. Eu gostaria que você fosse. E nomeio a coisa mais gloriosa a seu respeito. Portanto, vou sacrificar meu conceito sobre você, esse é o garoto. Agora, não devo voltar atrás e dar atenção àquilo de que me divorciei, não devo ferver o cabrito no leite materno. Portanto, se esta noite penso em você como não gostaria de vê-lo, estou fervendo você no leite materno, pois minha atenção é o leite que mantém vivo aquele estado que eu gostaria de sacrificar.
Então desvio minha atenção do conceito que tinha de você. Devo dar 100% ao conceito que gostaria de ter de você. E se minha premissa for verdadeira, pois as Escrituras ensinam que a imaginação cria a realidade. Você pode me dizer, onde aparece nas Escrituras que a imaginação cria a realidade? Vou levá-lo para o capítulo 11, versículo 24 do livro de Marcos. Agora, essas não são as palavras, mas diga-me se isso realmente não significa isso. Estas são as palavras colocadas na boca do Deus desperto no homem, pois quando Deus despertar, onde ele despertaria senão no homem? Ele está no homem, ele está enterrado no homem. Então aquele em quem ele despertou descobriu isso e nos revelou, e estas são as palavras. Tudo o que você desejar quando orar, acredite que você recebeu, e você o receberá. Bem, não está escrito em essência que a imaginação cria a realidade? Se sou chamado a acreditar que recebi o que desejo, não imagino que o tenho? Eu imagino que você é o que eu quero que você seja, e se esta afirmação me disser que se eu fizer isso vou conseguir, bem, a imaginação não cria a realidade? Bem, isso não é uma escritura? Isso é o que me dizem nas Escrituras. É assim que leio as Escrituras. Então eu digo a todos: experimentem. Não custa nada. Tudo o que você pode fazer é simplesmente experimentar. Se isso se provar no desempenho, será que realmente importa o que o mundo pensa? Se esta mesma noite esta sala realmente ficasse lotada com as pessoas mais instruídas do mundo e elas desafiassem meu direito de dizer isso, e você se levantasse e lhes contasse histórias de casos relativos ao uso da lei, realmente importaria o quão sábios eles parecem ser? Estar aos olhos do mundo? Agora aqui no final desta declaração de Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele faz um jogo de palavras. Ele nos diz quem é o verdadeiro judeu, é aquele que vive interiormente, não exteriormente. Não aquele que é visto ao pôr do sol na sinagoga. Não alguém que vai dia após dia diante da morte de seu pai para provar que está realmente mantendo viva uma certa lei. Nada externo, mas alguém que interiormente leva esta vida circuncidando-se, e ele não circuncida externamente, ele circuncida o coração, seus sentimentos. Ele tira aquilo que vela o que quer ver, tira completamente o véu e vê o que quer ver. Agora, ele faz esta afirmação no final desta passagem. Seu louvor não vem dos homens, mas de Deus. Agora a palavra louvor é Judá ou judeu. A palavra Judá significa louvor, a palavra judeu significa louvor. É um jogo de palavras. E eu aviso, ele usa a palavra mistério 18 vezes em suas cartas. Portanto, seu louvor não vem dos homens, mas de Deus. Dizem-nos, se lermos as Escrituras corretamente, no livro de Samuel, que o Senhor não vê como o homem vê a aparência externa e o Senhor vê o coração, somente o coração. Então, quando o enorme homem gigante ficou diante de Samuel, Samuel pensou que certamente ele era a escolha do Senhor, e o Senhor disse: não, eu o rejeito. O Senhor não vê como o homem vê a aparência das coisas, mas o Senhor vê o coração. 1 Salmo 16 versículo 7. Então aqui, as palavras. Seu louvor não veio dos homens, mas de Deus. Romanos 2 versículo 29, e a palavra louvor significa Judá ou judeu, portanto, seu judaísmo, seu verdadeiro judaísmo, não vinha do louvor dos homens, não pelo que os homens diriam, mas pelo que Deus via nele. Então, os homens hoje dão tudo para ter outra medalha e outra honra, e todas essas coisas diante dos homens. Você lê o jornal todas as manhãs, hoje homenageia fulano de tal. Há certas pessoas em nossa cidade que as recebem todos os dias, não sei onde as colocam, e simplesmente as amam. Tudo isso está do lado de fora. Eles não são o verdadeiro judeu. Todos neste mundo devem se tornar o verdadeiro judeu, mas o verdadeiro judeu vive interiormente. Eu não me importo com o que o mundo vai te dizer. Nasci e cresci em uma família cristã. Eu não sabia nada fora do cristianismo, mas não percebi o que era até que comecei a despertar para descobrir que o cristianismo é apenas a realização do judaísmo, isso é tudo o que ele é. A grande revelação é o judaísmo,
tudo no Antigo Testamento, e o Novo interpreta o Antigo, e não o contrário. De repente você se depara com isso. E quem fez a interpretação? O judeu fez. Você foi ensinado a acreditar que os outros acreditaram? Não, volte e leia a história. Paulo leu, com sua grande afirmação: Eu sou judeu. Veja a história da figura central, Jesus Cristo. Existe alguma negação nas Escrituras de que ele seja judeu? Ele é o judeu dos judeus, que simplesmente começou a despertar dentro de si, e todas as promessas feitas a Abraão ele cumpriu dentro de si. Ele não nega que ele era o judeu. Portanto, o verdadeiro judeu é aquele que vive interiormente, ninguém que afirma, em razão de seu nascimento físico, que é judeu. Minha esperança é que ele se torne judeu. Ele pode ser um judeu fisicamente, em sua própria mente, mas se ele conhece as Escrituras, eu lhe direi: você deve se tornar um judeu. Você se torna judeu apenas quando começa a viver interiormente e percebe que todo o drama da vida está acontecendo dentro de você, não está do lado de fora. Esse é o verdadeiro judeu. Mas aquele que pensa que por causa do acidente de nascimento é judeu. Como o cristão pensa que pelo acidente de nascimento é cristão? 1 bilhão de cristãos andam pela terra e pensam que são cristãos por causa do mero acidente de seu nascimento físico, e não são cristãos porque o cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Ele deve primeiro tornar-se judeu, e o judeu deve viver interiormente. Então o homem descobre que o drama da vida é mental, não é físico de forma alguma. Então, quando o homem descobre isso, não importa qual seja o problema. Você é inteligente o suficiente para saber se esse é o problema, qual seria a solução. Faça uma pergunta bem simples: qual seria a solução desse problema? Bem, você poderia ver isso mentalmente, não poderia? Pois bem, você se circuncida, você tira o problema e vê a solução. Traga todos os sentidos do seu corpo para essa solução. A mocinha trouxe o olfato. Esse era o cheiro dominante, ela sentia cheiro de tinta e sabia que tudo devia ter sido feito antes da aplicação da tinta. E ela sabia que podia ver a cor que queria. Então ela trouxe 2 sentidos. Você pode trazer todos os seus sentidos para esse estado revelado e então cobrir-se mais uma vez com esse estado. É por isso que Paulo disse: Eu morro diariamente. Que homem neste mundo pensa em morrer diariamente? Ele morria diariamente, ele disse: Eu morro todos os dias. Se eu morrer todos os dias, então me circuncido todos os dias, pois a cabeça da criação é coberta todos os dias com o que acredito ser verdade. Então, todas as noites ele se descobre e remove esse prepúcio do seu coração, e removendo-o do seu coração todas as noites, ele cria todas as noites um novo mundo. Ele disse: Eu morro todos os dias. 1 Coríntios 15 versículo 31. Aqui está Paulo, o maior de todos os cristãos, aquele que disse: Eu sou da semente de Abraão e da tribo de Benjamim, e aqui estou condenado pelo meu próprio povo, porque eles não entendem o grande mistério do judaísmo. Então eu digo a todos: todos devem se tornar judeus, o verdadeiro judeu, o judeu vivo que anda nesta terra sabendo que todo o drama está acontecendo dentro de si mesmo, e não do lado de fora. Quando você faz isso, bem, então realmente importa o que o mundo dirá. Posso lhe dizer, eles só dirão o que você está dizendo. Venho ensinando isso desde os anos 30, agora estamos nos anos 60, estou voltando aos anos 30 quando comecei, e quando comecei, porque eu era completamente desconhecido e inseguro em minha fundação quando palestrava em Nova York, cidade para públicos de cerca de 1000 pessoas ou mais, eu sempre teria quem me desafiasse na plateia, porque dentro de mim eu estava me desafiando. Os ministros viriam, os rabinos viriam, os padres viriam e eles simplesmente jogariam o livro em mim. Bem, eu era um menino há 30 anos, tire 30 anos de mim, eu ainda era um jovem, e então me sentia inseguro ou inseguro, e eles iriam desistir. Mas à medida que as coisas começaram a desenrolar-se dentro de mim, eu provei este princípio, e já não falava mais a partir da teoria, mas a partir da experiência, elas não surgiram. Ninguém me desafiou. Todos aqueles que se opunham com oposição estavam imóveis, porque ainda estavam em mim.
Quando eu estiver diante de você e lhe disser que Jesus Cristo é real em você, mas ele está dormindo em você e despertará em você. E quando eu lhe contar o que sei por experiência própria, que chegará o dia e você despertará dentro de seu próprio crânio e tudo o que é dito nas Escrituras a respeito de Jesus Cristo, você experimentará. E você nascerá da mesma maneira sobrenatural milagrosa. Você encontrará Davi de fama bíblica, e ele o chamou de pai, como chamou Jesus Cristo de pai. Enquanto eu tinha isso, não uma discussão. Um pequeno jantar maravilhoso em Barbados no ano passado e este maravilhoso ministro da fé episcopal, e eu estava contando a ele minha experiência, eu disse. Sim, esta explosão em meu cérebro, e de repente estar diante eu sou Davi de fama bíblica, e Davi me chama de meu pai. Ele me disse, conhecendo sua Bíblia de trás para a frente, ele disse. Mas Davi não o chamou de meu pai, ele o chamou de meu senhor. Eu disse. Sim, mas a palavra é Adonai, e Adonai é um termo usado por todo filho de seu pai, por todo servo de seu senhor, por todo escravo de seu dono, por todo cidadão do imperador. Mas todo filho chama seu pai de Adonai, meu senhor. Então, como ele disse? Se Davi em espírito o chama de meu senhor, como então posso ser filho de Davi? Mateus 22 versículo 42. Eu sou o pai de David, é o que ele está insinuando. Então você saberá quem você realmente é, pois Davi é o filho de Deus, no Salmo 2. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Versículo 7. Aqui está seu filho unigênito, é Davi. E todo o vasto mundo pensa que é outro, e não é outro, é David. O Davi sobre o qual você leu no Antigo Testamento, esse é o Davi, estabelecido na eternidade para que todos alcancem aquele momento no desdobramento da árvore da vida, quando Davi aparecerá e dará testemunho de quem você é. Porque você é aquela árvore e essa árvore é o próprio Deus. Somente Davi pode revelar quem você é, e Davi o chama de meu pai. Então, quando Davi te chama de meu pai, você sabe quem é. É preciso o filho para revelar o pai. E todos os sacerdócios do mundo podem dizer o que querem, estou lhe contando o que experimentei. As Escrituras apoiam isso, está tudo nas Escrituras, Mateus 11 versículo 27. Todos crescerão nesta árvore da vida, e alcançarão aquele momento em que aquele lindo botão aparecerá em flor e será Davi, aquele lindo, maravilhoso. Você não pode descrever a beleza de Davi, e ele revela você como Deus Pai. No entanto, você ainda está vestido com a fraqueza da carne e permanece vestido até terminar sua história, e então você tira a roupa. Então você é um com o ser que concebeu tudo para seu propósito infinito. Então, esta noite, leve isso a este nível. Leve-o a este nível e quando você se aposentar, pratique esta noite. Se você não tiver sucesso amanhã, pratique mesmo assim. Pratiquem a arte desta autocircuncisão, a remoção do prepúcio do coração. Prática. Se você fizer isso, você obterá resultados. Então você pode pegar isso não só para você, pegar para outro, mas tudo é feito para você mesmo. Como lhe foi dito, circuncida-se para Deus, remova o prepúcio do seu coração. Bem, como faço isso? Portanto, eliminamos isso pensando em alguém não como parece ser, a menos que seja algo agradável, mas como deveria ser. Quando você os vê como deveriam ser e adormece nessa visão como se fosse verdade, então isso acontece. Agora tenha em mente que a palavra de Deus é sempre uma boa notícia. Então nos dizem, ouça a palavra de Deus, nunca são mais notícias. Trago-lhes boas novas, trago-lhes boas notícias. Eu ouço algo horrível de outra pessoa, não acredite. Esse é simplesmente o prepúcio a ser removido. A boa notícia é tudo o que você ouve. Então, o que quer que você queira ser ou que um amigo seja, isso é uma boa notícia. Agora, se você não ouve isso ou não acredita, então corte tudo o que você não acredita, desviando sua atenção disso. Você desvia sua atenção disso e vê apenas o que deseja ver, e está vendo e ouvindo boas notícias. Agora, você pode aplicar isso e usar o meio auditivo. Ouça como se tivesse ouvido boas notícias de algum amigo.
Ouça a voz dele e acredite realmente na realidade dessa voz imaginária e convença-se da realidade dessa voz. E ouça. É remover o prepúcio do coração, pois outra coisa impressiona esse maravilhoso poder criativo que é a sua maravilhosa imaginação humana, que é eu sou. Isso é Deus. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Portanto, toda criança nascida de mulher tem Deus enterrado dentro de si ou ele não conseguiria nem respirar, pois Deus é o sopro da vida, não conseguiria nem respirar. Então aquela criancinha tendo sonhado que ele era Deus, agora explicou a ele o grande mistério revelado nas Escrituras, como Deus amou o homem de tal maneira que ele se tornou homem para que o homem pelo seu sacrifício, que é o sacrifício de Deus, possa se tornar Deus. E então, quando isso começa a se desenvolver dentro de você, não posso contar a ninguém a emoção. Não posso contar a ninguém a emoção pessoal. Posso compartilhar com vocês em palavras, mas como poderia persuadi-los a ponto de vocês sentirem o que eu sinto no próprio evento? Não posso. Posso descrevê-lo da melhor maneira possível e contar-lhes todas essas coisas maravilhosas que acontecem interiormente, que tudo, desde Gênesis até Apocalipse, é verdade em níveis, níveis e níveis. Você alcançará o nível onde todas as promessas começarão a se desenrolar e todas as promessas feitas a Abraão se tornarão verdadeiras. Cada promessa, está tudo lá. Por isso digo a todos esta noite, quando forem para a cama, pensem em um amigo que se alegrará com sua boa sorte. Agora você diz: bem, não estou com sorte hoje. Tudo bem, quem ficaria feliz se você tivesse sorte hoje? Traga-o diante dos olhos de sua mente e deixe-o ver você como ele veria se fosse verdade. Isso é tudo que você faz. E simplesmente pareça que isso é verdade e adormeça nessa suposição. Naquele exato momento você tirou o prepúcio do coração deste dia e expôs a cabeça da criação, e a cabeça da criação criará o que vê. De uma forma que ninguém sabe, esse seu ato criativo levará através de alguma ponte de incidentes, desde onde você estava naquele momento em que o assumiu até o cumprimento dessa suposição. Vai, apenas tente. Antes de julgar, apenas experimente. Quando você tentar isso, e eu prometo que isso provará seu valor no desempenho, bem, então não importará a partir de então o que os outros dizem. Isso realmente não importa. Então você verá o que realmente é a religião neste mundo. Posso lhe dizer que o maior livro do mundo é a Bíblia. Você não vai superar isso. Você superará todos os livros modernos sobre ciência. Na verdade, eles estão desaparecendo tão rapidamente que você não pode imprimi-los antes que se tornem obsoletos. Não há nenhum livro científico hoje saindo do prelo que já não esteja, eu não diria, refutado, mas está fora de moda. Outra coisa está chegando para explicar, para provar que não é isso. Mas você não vai superar a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, é a palavra de Deus e se prova de uma forma que poucas pessoas neste mundo percebem. Mas, que emoção quando a coisa começa a se desenrolar dentro de você e todas essas coisas se tornam realidade. Você mal pode acreditar neste grande mistério. Fiquei emocionado na semana passada ao ler Ben-Gurion, que é o ex-primeiro-ministro de Israel, e fiquei emocionado quando ele falou da Bíblia, pedindo a todos que voltassem a Israel e estudassem esta língua para que pudessem realmente entender a Bíblia. Ver um homem que foi o chefe de seu país tão apaixonado pelo livro dos livros. Devo confessar que fiquei extremamente emocionado ao lê-lo, que ele estava tão completamente arrebatado, em sua idade avançada, pelo amor deste livro. Vou lhe dizer, o verdadeiro judeu do mundo é aquele que não o é externamente, que o é interiormente, que praticará o que lhe pedi esta noite para praticar. Você pratica isso e saberá que a salvação verdadeiramente vem do judeu. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. A questão é qual é o significado de coração? Coração é o núcleo. O próprio centro do ser é o sentimento, esse é o âmago do ser. E então, revele esse estado. Não é o órgão físico, mais do que o órgão físico que o mundo consideraria como circuncisão. Estes são apenas símbolos, eles não são realmente a verdadeira realidade.
Portanto, não corto meu coração físico mais do que cortaria o órgão físico que parece ser a causa da criação. Sabemos que não é a causa, é o instrumento, mas não a causa da criação. Mas aqui falamos do coração, do âmago, do centro dos sentimentos. Bem, na verdade, em hebraico o coração e a mente são os mesmos, você sabe. Eles são quase usados na tradução de forma intercambiável, então, a profundidade da minha mente, o âmago da minha mente, o que eu realmente acredito em relação a qualquer coisa neste mundo. E esconder o que eu realmente acredito. Mas o que eu realmente acredito, eu convivo. Então esse é o coração. Pergunta: o que o ministro disse quando você lhe contou isso? Resposta: o que o ministro disse quando eu lhe contei isso? Bem, antes de mais nada, ele era um cavalheiro, e se estava convencido ou não, não sei. Ele era um sujeito perfeitamente maravilhoso, um ministro muito proeminente na igreja episcopal. E jantamos juntos no hotel, com meu filho Leury, ele e a esposa, ela era inglesa, de raça caucasiana. E então tivemos outro ministro, ele era de outra religião. E esse outro casal, ela era negra e ele era branco, a outra era negra e ela era branca, e depois minha esposa, e meu filho e a esposa dele. Então jantamos no hotel do meu filho Leury. Eu estava simplesmente explicando a esses dois ministros, mas estava direcionando minha atenção para o ministro negro que era de longe o mais inteligente e o mais brilhante da noite. O ministro branco, bem, ele estava apenas tendo um trabalhinho, no que me diz respeito. Mas o ministro negro era um cavalheiro inteligente e maravilhoso, um cavalheiro culto, e eu estava apenas dirigindo minha atenção para ele, dando-lhe minha experiência, baseada puramente na experiência. Eu disse. Ele me chamou de meu pai e não havia incerteza no relacionamento. Então voltamos para casa juntos, eram mais 15 milhas de carro, e quando saí do carro e agradeci porque ele me levou para casa, para o meu hotel, eu disse. Sabe, cada palavra que eu disse esta noite é verdade. Ele me disse, e eu acredito. Mas saímos de Barbados antes de nos encontrarmos novamente, então não sei. Mas ele era um cavalheiro tão culto. Não sei se ele acreditou ou não. Então essa foi a minha experiência neste jantar. Foi um jantar perfeitamente maravilhoso. Pergunta: se você está demonstrando algo, como você sabe que o que está demonstrando é o melhor para você, mesmo que você? Como você sabe que o que você está demonstrando é o melhor para você? Bem, minha querida, eu realmente não me importo se é o melhor ou não. Se eu quiser hoje e conseguir amanhã, descubro que não quero, então doe. Já fiz isso com terno, com chapéu, com um par de sapatos. Achei que deveria tê-los, então os comprei, e então me perguntei o que me dominou quando pensei que os queria. Eu entreguei. Portanto, é a alegria de recebê-los, posso lhe dizer, a mesma alegria de dá-los. Aqueles que os receberam de mim pensaram: oh, não é maravilhoso? Eles ficaram emocionados ao receber um terno que eu só usei uma vez. E ainda assim, quando me vi naquele espelho vestindo aquele terno, eu escolhi o material e não era algo que vinha em parafusos enormes. Vou até meu alfaiate. Ele é meu alfaiate há quase 30 anos, e Louie pega esse ferrolho e diz: Neville, acho que isso é exatamente o que. Ele conhece exatamente meu gosto e me convence. Eu faço o terno e vou para casa e minha esposa diz: Neville, o que deu em você? Ora, numa coisa dessas, eu não seria visto na rua com você. Então dei para outra pessoa que adorou. Então talvez ele estivesse orando. Ele não tinha dinheiro para comprar, eu tinha dinheiro para comprar e ele conseguiu através de mim. Então, quem sabe como essa coisa salta? Temos pontes de incidentes e atravessamos essas pontes em direção à realização, e pensamos que isso é o fim. Éramos apenas intermediários, ele era o fim, ele estava orando. Então aquele que orou por um terno, ele orou por isso e eu fui o médium através do qual ele o conseguiu. Já vi esse trabalho repetidas vezes. Então não fique angustiado. Se você comprar um chapéu e não for visto em uma briga de cães, realmente,
outra pessoa adoraria e iria a um casamento com ele, simplesmente adoraria. Então isso faz parte de todo o grande e maravilhoso plano. Então entenda. E quem quer ficar no mesmo lugar para sempre? Quem quer usar o mesmo terno para sempre? Quem quer alguma coisa para sempre? Todas essas são roupas que você veste e tira. Quando alguém diz: agora é isso mesmo. Eu vou ficar aqui. E de repente um prédio de 30 andares surge bem ao seu lado e você não consegue ver nada, você está vivendo em uma masmorra. Há 4 anos mudamos para onde estamos agora, estamos lá há 4 anos e meio, não havia um prédio alto na área. Venha ver onde eu moro agora. Existem prédios de 30 andares, prédios de 16 andares, todos os tipos de prédios, e cada vez mais fica cada vez mais escuro. E então, quem quer ficar aí para sempre? Daqui a pouco, eles vão mudar o zoneamento de onde moramos, realmente precisamos. Empurrou as casas para fora, rezoneou-as e então você ficará sozinho em um lugar pequeno, com nada além de prédios comerciais ao redor. Portanto, não se apegue a nada aqui. Você está casado com um ser e esse ser é Deus, e ele o levará de um lugar para outro, até que finalmente você acorde, e você é ele. Tudo é seu de qualquer maneira. Depois que você acordar. Pergunta: quando sabemos quando estamos julgando e quando estamos comparando? Resposta: quando estamos julgando e quando estamos comparando. Bem, se entendi a pergunta, senhor, poderia me dar um exemplo? Pergunta: a afirmação não julgueis para não serdes julgados, mas às vezes comparamos em vez de julgar. Como sabemos quando estamos comparando e não julgando? Resposta: bem, é uma pergunta muito boa. Você ouviu, não foi? Não julgue para não ser julgado? Bem, em primeiro lugar, dizem-nos que qualquer julgamento que você pronuncia é porque está dentro de você. Agora eu não julgaria alguém se alguém chegasse antes de mim e dissesse: bem, eu fiz isso e aquilo, ou foi isso que eu fiz. Eu não contaria a eles porque você foi negligente no passado, é por isso que você precisa de hoje. Eu diria a qualquer um: o que você quer? Fui ensinado a acreditar, perdoar a todos. Eu não me importo com o que ele fez, me perdoe. Bem, não posso perdoá-lo apenas dizendo que sim. Tudo bem, isso não é perdão no meu conceito. Se eu realmente soubesse perdoar, diria: então você fez isso e aquilo, o que você gostaria no lugar do que fez? Qual é o seu desejo? Se eu puder me convencer da realidade de seu desejo em vez do que parece ser um fato, colocarei isso no devido lugar e então não o julgarei. Porque eu vejo isso como estados, um número infinito de estados. Que você e eu estamos em um estado esta noite. Cada criança neste mundo está em um estado. Agora, o homem que eu julgaria está em bom estado e aquele que eu julgaria está em mau estado. Eu não deveria condenar aquele que está em mau estado, é o estado. Eu deveria sair para criar um estado para libertar aquele desse estado maligno, não para julgá-lo porque ele está apenas em um estado. Então, se eu colocar todos neste mundo em estado de alerta, direi a qualquer um: o que você gostaria? Quando ele nomeia isso, ele está me dizendo que não quer permanecer nesse estado, então sou chamado a criar um estado para libertá-lo desse estado. Então, quando eu o trouxe para fora, ele nunca foi realmente isso, ele estava apenas em um estado. Eu o coloquei em outro estado. Portanto, se eu olhar para todo o vasto mundo simplesmente como estados nos quais você e eu, seres vivos, caímos, consciente ou inconscientemente, em estados, bem, então, posso avançar e libertar as pessoas, criando estados para libertá-las, portanto, não estou julgando as pessoas. Eu simplesmente os deixo como estão e deixo que outros os julguem se quiserem, mas não os julgo. Eu simplesmente os pego e os entrego de um determinado estado. Agora, devo ser o juiz do que eles querem. Eles podem não querer isso mais de 24 horas depois de obtê-lo, mas deixe-os julgar. Eleve-os para outro estado. Portanto, se eu distinguir entre os indivíduos e os estados que eles ocupam, estou em terreno seguro.
O homem pode criar estados para libertar outros desses chamados estados indesejáveis. Pergunta: isso se refere à parte subjetiva do homem ou ao estado mental objetivo do homem relativo aos seus sentidos? Resposta: bem, se me permitem usar o termo e acho que o mundo o aceita, o mundo inteiro poderia ser feito subjetivamente. A confirmação desse trabalho seria objetiva. E assim, devo trazê-lo para um estado objetivo para testemunhar a realidade da criatividade dos meus estados imaginais. Se acredito na realidade de um estado imaginário, isso deveria ter confirmação. Portanto, leva tempo entre o plantio de uma semente e o crescimento da árvore ou do fruto. Então eu imagino um estado, que é o plantio de uma determinada semente. Bem, agora há um intervalo de tempo entre o plantio e a colheita. A colheita seria objetiva, o plantio é subjetivo. Até terça, e o assunto de terça é seu futuro. Se você quiser uma passagem da Bíblia, que é apenas uma pequena parte do que usarei, pegue o capítulo 16 do livro de Mateus. Boa noite.